capítulo 2. Olha lá o título. Ensinar não é transferir conhecimento. Aí, nesse título aí, a gente também pode ver o princípio que norteia todo o livro, né? O Paulo Freire... Peraí, só um minutinho. Paulinho, o barulho, filho, não está apresentando trabalho. Paulo Freire, ele sempre colocou em pauta, nas discussões dele, isso não foi apenas nesse livro, essa questão de que a educação não pode ser uma educação bancária, conforme falou a Nancy. A Nancy, acho que ela citou alguma coisa sobre educação bancária na apresentação dela. A educação não pode ser bancária. A educação não pode atuar de uma maneira que o professor esteja numa sala de aula, ele é detentor do conhecimento e o aluno é apenas o receptor. Aí a gente para pensar um pouquinho, né? Como tem sido essa prática, né, da educação não bancária, da educação crítica, dessa pedagogia da autonomia na sala de aula, hoje em dia, né? Seja na universidade, seja nos diferentes níveis, né? Fundamental, médio. Como tem sido essas aulas? E, assim, dando um exemplo das aulas da minha filha, né? Minha filha tem 9 anos, ela está no 4º ano do ensino fundamental, ela tem aula online, e a gente sempre observa, né, os professores, como eles estão dando aula, como está sendo a metodologia do professor, se o aluno está aprendendo ou não. E ontem nós tivemos uma reunião de pais, e os professores colocando em pauta alguns questionamentos e tudo. E aí você vê, né, que até nas reuniões de pais há uma necessidade dos professores, da pessoa que está organizando essa reunião, está aberto ao diálogo, porque o pai, ele dá as sugestões, o professor ouve e tem aquela troca. E assim é a sala de aula. O aluno, ele está naquele lugar para aprender, mas ele não está naquele lugar apenas para aprender, ele está naquele lugar para interagir. E ele aprende com o seu meio social, ele aprende com o colega do lado, que às vezes conhece uma questão muito mais do que ele aprende com o professor e o professor também aprende com o aluno. Tá? E aí, vamos lá, ensinar exige consciência do inacabado. O que é isso, Raquel? O que é a consciência do inacabado? É a consciência de que a cada dia o professor precisa estar estudando, aprendendo, que ele não é detentor de todo o conhecimento, mas que a cada momento ele precisa pesquisar, agir de maneira crítica, aprender com o aluno, e o aluno também, né? Ele precisa ter uma consciência de que ele é um ser inacabado nesse sentido, tá? Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, né? De estar naquela condição, condicionado, capaz de aprender aquilo que está sendo investigado. Exige respeito à autonomia do ser do educando. Né? Já foi falado antes, respeito à sua identidade, respeito à sua história, tudo. Me vem à mente agora aqui que a importância, né, de não só na fala mostrar que a educação não é bancária, mas mostrar na maneira como é organizado o espaço físico de sala de aula, né? Alguns professores, eles optam por aquela roda onde todos podem olhar um nos olhos do outro e o professor sai daquela posição, né, de em pé e os alunos todos sentados, ele passando conhecimento. Não, o professor também senta em roda, dialoga, pergunta, os alunos respondem, os alunos perguntam também ao professor, o professor responde, então tem aquela troca que todos acabam aprendendo, né? Tanto professor como aluno. Ensinar exige bom senso, né? Diante disso tudo. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Olha como é importante. E a gente lembra, assim, de alguns atos, né? De alguns educadores em alguns anos atrás, indo para a rua,
Agora, nessa pandemia, nem tem como, né? Mas, assim, os professores indo para a rua, e eu já tive a oportunidade de, não digo participar efetivamente, juntamente com os professores, mas de visualizar algumas manifestações. E é muito triste você ver que a PM, ela até mesmo, né, esses profissionais militares, por uma ordem, eles limitam, né, os professores de se manifestarem, aí jogam bomba, aí tem aquela confusão toda, e eu já vi isso, eu já fiquei muito triste de saber que professores, né, esses profissionais que tanto contribuem para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para o filho do amigo, são tratados dessa maneira. Ensinar exige compreensão da realidade. Então, o professor tem que estar antenado aí, né? Saber das notícias. O Alberto sempre pergunta sobre as notícias da semana e tudo. Eu confesso que é tanta coisa para fazer. Eu sinto falta disso, de às vezes parar um tempo para buscar me atualizar. Mas existe essa importância, né? Qual é a realidade social, qual é a realidade do país, qual a própria realidade, né, de cada um. Ensinar exige alegria e esperança, né? A gente, quando fala em alegria na educação, a gente lembra de Rubem Alves, né? Ele falava muito sobre a alegria de ensinar. E como é bom, né? Como é bom, até na educação informal, né? Você está com um colega e aquela troca de conhecimento. E aí, uma das coisas que eu também estive pensando durante a leitura, já ligando a nossa prática profissional, né, de bibliotecário, não importa se trabalha numa biblioteca escolar. A partir do momento que o bibliotecário trabalha com informação e que tem aquele leitor, aquele usuário que precisa da sua ajuda, você precisa de uma troca, né, de informações, você também precisa ter essa alegria, né? A alegria que o professor tem de ensinar, a alegria também de trabalhar com os usuários da biblioteca. Eu, particularmente, eu adoro serviço de referência, ajudar as pessoas a pesquisarem tudo isso, e creio que muita gente também que está aí na sala também gosta disso. Ele fala que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Então é preciso crer. É claro que assim, a gente não pode romantizar tudo. A gente não pode romantizar tudo, porque a realidade da sala de aula vai além do que ler um livro e achar tudo muito bonitinho, né? Na sala de aula você tem aluno que apanha do pai e da mãe, você tem aluno que agride o professor, você tem aluno de diferentes perfis, então é uma realidade dura. Você tem aluno não, você tem professor no ensino público que sai de uma sala vai para outra ensinar, não tem tempo para se atualizar, não tem tempo, sabe, às vezes de lazer. Então, assim, é complicado, é delicada essa situação. Então, assim, não romantizar tudo, né? Achar que a gente vai pegar um livro e vai fazer tudo muito perfeito, porque, como ele diz, nós somos inacabados, estamos aprendendo todo dia e cada um de nós possui o próprio defeito, né? O professor está sempre... minuto. Tá bom. Ensinar exige curiosidade, o professor tem que ser curioso. Por fim, eu peguei esses dois elementos aí que a educação ela precisa, o educador, né, precisa botar em sala de aula uma consciência crítica, né, porque ele fala o tempo todo sobre isso, sobre consciência ingênua e consciência crítica. Então, que vocês possam destacar isso daí para vocês. Coloquei alguns filmes aí, né, como Estrelas na Terra, Sociedade de Poetas Mortos, que é um filme bem antigo, mas é maravilhoso. E não sei se vocês estão conseguindo ler, para mim está cortando um pedacinho aqui. Mas também Desafiando os Gigantes, que falam todos esses filmes, existem outros maravilhosos também, que falam sobre essa relação professor-aluno, e é isso aí. Aí tem uma frase aí, porque eu não quero que você desista a um certo ponto, quando pode ir além. Então, assim, nós alunos podemos ir além, professores também podem ir além. Obrigada. Obrigado.